Glória a Deus. Boa noite, queridos. Uma alegria estar aqui com vocês. O André falou que não tinha falado comigo, porque se ele tivesse falado comigo, eu não tinha deixado ele fazer isso, né? Então, mas glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Agradeço muito a honra e a oportunidade de estar aqui, né? Com certeza, nós somos os mais abençoados com esse convívio, né? O corpo edifica o corpo, a palavra é muito clara quando diz isso. Então, a gente tem no coração de servir o Senhor e acaba que nós somos os mais edificados, os mais abençoados com esse convívio. Então, é um privilégio, né? Ontem nós falávamos com os jovens ali que melhor é dar do que receber. E é verdade, né? Quanto mais a gente doa a nossa vida, mais a gente recebe a vida de Cristo. É uma realidade espiritual que é difícil de entender, né? A matemática do Senhor, ela não é explicável, não é racional nesse sentido humano. Então, quanto mais a gente reparte a nossa vida, mais recebe da vida de Cristo. E nós temos sido muito edificados, né? Esses dias ali, junto com o André, com a Rebeca, com a família, né? E junto com a igreja toda aqui. Tu vai ficar a noite toda abanando, né? E aí? Uma alegria estar aqui com vocês também, junto com a minha esposa, Tchelle, e junto com o Davizinho. Agora sim, Davi. Junto com o Davizinho. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel, por tudo, né? Tenho tido o privilégio de ter contato com alguns irmãos mais próximos em alguns outros retiros. E ano passado tive o imenso privilégio de estar com os jovens e adolescentes no retiro em abril, né? Abril do ano passado. E para mim foi uma experiência muito marcante, assim, e eu criei um carinho muito grande pelos jovens e adolescentes daqui. E eu sempre falava com a Tchelle, né? Falava com a Tchelle, a gente tem que voltar lá, tem que estar com eles, eu quero que tu vá lá, né? E então para nós é uma alegria estar aqui como família. Obrigado. Estar aqui com esse aqui, São José, 3 copos, né? Isso aí. Glória a Deus. Então é muito bom estar aqui com vocês e estávamos nessa conferência onde foi uma paulada atrás da outra, né? Cada pregação, assim, o Senhor parece que a palavra ia penetrando mais profundo no nosso coração, assim, moendo em algumas áreas. Então, eu ainda estou tentando discernir tudo que o Senhor falou nesse final de semana, né? E realmente nós temos sido, eu tenho sido muito encorajado, sabe? A ver o que Deus tem feito na igreja dele, na noiva dele no Brasil. É algo que não tem como a gente colocar num papel assim, entender, enxergar tudo, porque ele que tem uma visão ampla e completa e ele está olhando de cima. E Deus nos dá o privilégio de, às vezes, a gente enxergar um pouquinho, né, do que Ele está fazendo. Assim como nessa conferência, enxergar um pouquinho, cara, olha o que Deus está fazendo no Brasil todo. E não é assim um evento que foi falado de coisas genéricas, assim, ou simples. Cara, foi falado de evangelho do reino, foi falado... Dá para ver que Ele está mexendo com a igreja dele em toda parte, né? E essa noite aqui, e ontem com os jovens, é mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de enxergar um pouquinho mais do que Ele está fazendo. E eu creio que Ele está fazendo aqui e Ele tem muito mais para fazer. Tem muito mais, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de potencial, né? Ele é um Deus que Ele está sempre olhando para frente. A palavra diz que nem tudo que Ele já fez é tudo que Ele pode fazer. Não diz nessas letras assim, mas fala que maiores coisas do que Jesus mesmo tinha feito, nós, a noiva, a igreja dele, faríamos. Ou seja, nem tudo que nós lemos na palavra é tudo que Deus pode fazer. Ele pode fazer muito mais. Muito mais. Ele é infinito em poder, Ele é infinito em grandeza, em conhecimento, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, quando eu leio a palavra, eu me encho de expectativa do que Ele já fez, mas aí me alegra mais ainda saber, olha, nem tudo que Ele já fez é o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer. Então, nosso Deus tem mais, Ele tem preparado a noiva dele para isso, para uma igreja gloriosa, uma noiva mais santa, mais pura, para realmente impactar esse mundo, e nós somos parte disso, né? É muito bom sabermos que somos incluídos no corpo de Cristo. Nós não somos incluídos numa denominação, não somos incluídos apenas em um grupo local, nós somos incluídos no corpo de Cristo, que é uma igreja forte, gloriosa, por toda parte ela tem se espalhado. Então, me enche de alegria estar aqui com vocês, de verdade. Eu quero também transmitir abraços do meu pai e da minha mãe, mandaram muitos abraços para vocês. Fizeram questão de dizer, Dani, não esquece de mandar um abraço pro pessoal. Então, não esqueci, ó, tá até filmado, testemunha aqui, mandando um abraço para vocês, nossos pais, tem muito carinho. E sobre essa noite, assim, eu tenho uma expectativa muito simples do Senhor, e na verdade é a primeira vez que eu vou fazer isso.
Quando o André compartilhou comigo, assim, eu falei, André, o evento termina sábado de noite, mas assim, cara, tá indo para São Paulo para 1 dia e meio, né? 1 dia e meio. Eu falei, cara, vamos esticar e ter um tempo juntos aí. E aí ele me devolveu, cara, podemos fazer domingo de noite um tempo com os jovens, com os adolescentes. E aí segunda de noite com os discipuladores, né? Dos jovens e adolescentes. E aí eu pergunto até quantos aqui são discipuladores de jovens, adolescentes, ou discipulam? A maioria é pais aqui? Quantos são pais de jovens e adolescentes, só para ter uma ideia? Tá certo. Então a maioria aqui são pais de jovens e adolescentes, né? Quantos aqui já discipulam alguma vida? Só para entender. E quantos aqui têm o desejo, o coração e a carga por discipular vidas? Bem alto, levanta bem alto a mão. Amém, glória a Deus. Ontem nós tivemos esse tempo com os jovens e falei um pouco sobre o discipulado, dentro de vários assuntos, né? Nós falamos sobre dons. E eu perguntei, Senhor, o que tu quer para essa noite, né? Onde vão ter muitos pais de jovens e adolescentes, alguns discipuladores também. E é a primeira vez que eu vou fazer isso, mas o Senhor disse assim, olha, reparte algumas experiências, algumas dicas. Como assim dicas? Isso aqui não é uma palavra, né? Normalmente uma palavra tem um começo, um meio, fim, tem aí cheia de versículos e tal. Ele falou, não, reparte das cabeçadas que tu já deu na parede e reparte de bênçãos que o Senhor proporcionou nesses anos de cuidado com jovens e adolescentes, e principalmente na questão do discipulado. E aí eu falei, tem certeza, Senhor, né? Não era melhor uma palavra cheia do fogo, assim e tal? Aí ele falou, não, faz isso. Aí eu, amém. Então eu tenho aprendido a ouvir e não interpretar muito no sentido de ficar questionando, assim, vamos fazer o que ele mandou fazer. Então eu vim aqui de forma muito simples, repartir alguns pontos que nesses últimos anos o Senhor tem falado no meu coração sobre o discipulado. E agora, como o Davi nasceu, e foi interessante que uma das primeiras coisas que meu pai me falou quando o Davi nasceu, ele disse assim, esse agora é o teu primeiro discípulo, é o teu principal discípulo, né? Tem a Tiele, na verdade ela é primeiro, e depois, sem ser a tua esposa, que tu já cuida dela, esse é o teu primeiro discípulo, é a tua prioridade, né? Então, nós estamos falando aqui com pais de jovens e adolescentes, e nós podemos claramente falar sobre discipulado, né? Porque nossos filhos são nossos primeiros discípulos. Então, nós vamos falar aqui sobre o discipulado, né? Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Me perdoem se não tiver estruturado da melhor forma e tal, talvez algumas coisas vão ser meio soltas, mas eu sei que o Espírito Santo é muito melhor do que eu para comunicar qualquer coisa, então ele vai fazer com que cada ponto chegue no coração de cada um aqui, amém? Eu não tenho, na verdade, credencial nenhuma para falar de discipulado, tá? Eu fiquei pensando isso porque... mas aí o que me confortou foi pensar assim, né? Se eu viesse e dissesse para vocês que um discípulo lá de casa, ele nos abandonou e ele depois se suicidou. Se eu dissesse para vocês que o outro discípulo, ele me traiu. E se eu dissesse para vocês que todos os outros fugiram quando eu mais precisava deles, eu acho que talvez vocês não dariam muito ouvido para o que eu tenho para falar sobre discipulado, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê os discípulos dele, né? E olha o que aconteceu com os discípulos dele. Um deles traiu ele e depois se matou. O outro negou ele na frente de um monte de gente. E os outros todos, quando ele mais precisou, naquele momento, fugiram. E um deles fugiu até pelado, diz ali, né? Deixou as roupas no chão ali e saiu correndo de tão apavorado que estava. Então não se trata de credenciais humanas, do resultado visível. E para mim isso é muito forte, porque o discipulado, às vezes a gente tenta ser muito, achar que aquilo que dá certo é certo. Mas o nome disso é pragmatismo, se eu não me engano, né? Mas no reino, nem tudo que parece que dá certo é certo. Senão, o modelo de discipulado de Jesus, nos conceitos humanos, não tinha dado certo no começo, né? Olha o caos que aconteceu naquela finaleira ali, né? Mas isso tira um peso do nosso coração. Tira um peso de ficar olhando as vidas que Deus nos confiou e na expectativa apenas de um resultado humano. E durante muito tempo eu me cobrei pelos resultados dos discípulos lá de casa. Eu ficava me cobrando como se de alguma forma eu fosse o responsável por transformar a vida deles. E aí encontrava alguma área na vida do discípulo, e por misericórdia de Deus faz 15 anos que eu tenho cuidado de jovens e adolescentes, desde os meus 15 anos, eu fiz 30 há 2 semanas atrás.
Alguns dizem que não parece, outros dizem que parece, eu não sei em qual que eu acredito aí. Mas fiz 30 faz pouco e desde os 15 anos tenho tido esse privilégio de cuidar de vidas e principalmente jovens e adolescentes. E durante muito tempo eu me cobrei pelo resultado. Sabe, o resultado que esse cara estava dando. Quase como se fosse uma empresa, né? Do tipo um profissional que ele tem metas e tem coisa a cumprir. Mas a palavra, ela vai nos mostrando muito mais profundo do que o resultado, né? E é algo que é sobrenatural. Não tem como a gente mensurar o resultado de cada minuto gasto em cima de uma vida. Nós não temos como colocar numa balança e dizer, hoje valeu a pena mais um minuto, porque isso aconteceu. Nós não enxergamos isso, nós somos limitados. O Senhor, Ele olha e Ele não está preso no tempo. Ele não está preso no tempo e Ele enxerga a nossa vida e a vida dos discípulos e a vida dos filhos numa ótica muito diferente da nossa. Então, isso me ensina uma coisa, tu tem que dar, tem que te dar, te doar, sem nenhuma expectativa de um resultado, porque senão tu vai te frustrar, porque tu não sabe o que eu quero fazer, tu não sabe como eu quero fazer, eu tenho o plano, eu tenho a visão completa, eu te chamei para ir e semear, eu te chamei para ir e plantar, por misericórdia de Deus e porque Ele sabe que eu sou pó e sou podre e preciso, Ele às vezes me permite ver os resultados, às vezes Ele permite. Aí tu vê uma vida crescendo e aquilo, cara, nos enche de alegria, nos enche de expectativa e nos anima a continuar investindo e dando nossa vida. Mas muitas outras vezes a gente não vê os resultados. E aí nós temos o risco de, por não ver os resultados, achar que estava errado o que nós estávamos fazendo, de nos cobrarmos, de vivermos debaixo de culpa, de vivermos debaixo de condenação, de vivermos numa ansiedade de que algo aconteça ali, sendo que o Senhor nos chama para semear. A palavra diz, né, que nós somos chamados para semear e fala que a colheita vai ser feita pelos próprios anjos, né, eles que vão ceifar e vão separar o joio do trigo, não é a gente que vai colher, entende? Uma vez um irmão ele me perguntou assim, Dani, quando passa uma ambulância com a sirene na tua frente, tu ora por aquele enfermo? Lá de dentro. Cara, daí ele me pegou com aquela pergunta assim, aí eu falei, cara, não oro. Aí ele me perguntou, sabe por quê? Porque a gente quer ver os resultados, e tu nunca vai saber se aquele cara foi curado ou não. E aí tu nem ora por ele. Nós não fomos chamados para ver esse resultado, nós fomos chamados para semear, para plantar, para investir. Por misericórdia de Deus, Ele nos presenteia com alguns resultados, né? Então, por isso que eu falei dessas credenciais e citei o exemplo de Jesus ali, porque se nós parássemos ali no Getsemane, naquela finaleira da vida de Jesus aqui na terra, nós poderíamos ter uma impressão extremamente errada e humanista dos frutos do discipulado de Jesus com aquelas vidas. Mas aí o tempo se passou e nós hoje somos ou não somos colheita desse investimento. Então nós não temos condições nenhuma de enxergar o que cada minuto gasto em uma vida vai gerar naquela vida depois. Quantos testemunhos nós ouvimos de irmãos que... A Tchelle tem uma colega muito interessante, agora não estou falando de discipulado, mas de uma colega dela que ela investiu anos falando de Jesus para aquela menina. E cara, eu acho que uns 10 anos depois, essa menina entrou em contato com ela para agradecer, porque ela hoje era convertida, casada, com filhos, firme. Ela não viu a conversão, não acompanhou o casamento, não viu o que aconteceu, mas os frutos, eles vieram. E por misericórdia de Deus ela ficou sabendo dessa, né? Mas o trabalho dela é semear, e o nosso trabalho é semear. Então quando eu vejo a vida do Davi, nosso filho, meu primeiro discípulo, ou dos outros discípulos que não são filhos naturais, mas filhos espirituais que o Senhor tem nos dado, isso me enche de conforto, sabe? Porque senão eu tenho a tendência de ficar me cobrando, porque ele ainda não foi transformado nisso. Só que a gente esquece que quem transforma é o Espírito Santo. Não somos nós que transformamos uma vida, a gente não tem poder nenhum de transformar uma vida, senão vai ser algo totalmente humanista, totalmente técnico, que as empresas tentam copiar com mentorias, com coach, tentam inventar um monte de técnicas para levar uma outra pessoa a se desenvolver, sendo que nós sabemos que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que aponta para Cristo, é o Espírito Santo que nos lembra do que a palavra fala. E eu senti muito forte de começar falando isso, dizendo que deixem a parte mais difícil para o Espírito Santo. A parte mais difícil é dele.
A nossa parte é semear, é investir a nossa vida e reconhecer a nossa total dependência do Espírito Santo. Nossa total dependência do Espírito Santo. E aí fica muito mais leve, porque a gente vai investir. E às vezes a gente fica com aquela impressão de que Deus ele vai nos punir se a gente errar em alguma coisa, mas se o nosso coração ele for sincero, Senhor, eu realmente estou investindo nessa vida com aquilo que eu tenho de entendimento da palavra, com zelo, dedicando o meu tempo, e aí parece que a gente fica pensando assim, ó, e Deus nos olhando, ele errou, toma, resultado errado, olha o que aconteceu. Não, Deus não é assim que funciona. Ele olha para nós e ele vê com misericórdia, ele vê o investimento, ele vê aquilo que nós estamos nos doando, semeando, e a palavra diz do ceifeiro, em outro versículo, não sabendo ele como a plantação cresceu. Eu não lembro que texto é, se alguém souber, por favor, diz. Mas fala ali, que diz que ele, enquanto ele foi dormir, não sabendo ele como cresceu, deu fruto. Então a nossa dependência do Espírito Santo no discipulado, ela é a base. E nós temos experimentado como... Em vários casos, os discípulos têm algum momento que o Vamos abrir aqui Marcos 4, 27. Obrigado, André. Marcos 4, isso enche nosso coração de esperança, né? Depende muito do Senhor e bem pouquinho da gente. Claro que depende de nós também. Marcos 4, 26 e 27. Ele diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. No final do ano passado, eu entrei num conflito, numa crise, com relação ao discipulado, com algumas vidas lá de casa, alguns jovens, e eu perguntei, Senhor, por quê? Alguns deles, parece que dá um estalo na vida do cara, de repente o cara assim, muda a vida radicalmente, ele abandona o pecado, ele decide investir a vida dele no reino, ganha vida, muda completamente. E tem outros que estão há tantos anos e parece que patinando no pecado, nas lutas, nas dificuldades. Eu falei, Senhor, ambos receberam o mesmo ensino, ambos receberam o mesmo cuidado, ambos, e tem contextos até em alguns momentos parecidos, claro, cada um com a sua família, com o seu contexto de vida, mas eu entrei nesse santo desespero e eu falei, Senhor, o que é que acontece que dá esse estalo na vida do discípulo? Eu não sei se vocês estão entendendo, porque eu não consigo explicar direito isso, mas parece que algumas vidas tem um momento que o cara, olha, esse cara é diferente, ele viu Jesus, e eu perguntei, Senhor, o que é que faz com que alguém te veja? Porque quando a gente vê Jesus, pode cair 1000 à tua direita, pode cair 10.000 à tua esquerda e tu permanece reto. Quando eu vi Jesus, quando eu tinha 15 anos, eu me converti de pequeno, mas quando eu tinha 15 anos, eu vi Jesus. Depois que eu vi Jesus, e o testemunho da Tchela é muito parecido com o meu nisso, já conhecia ele de ouvir falar, de pequeno, já tinha tomado uma decisão pelo Senhor, mas quando com 15 anos eu vi Jesus, nunca mais a alternativa de me afastar dele passou pela minha cabeça. Eu não estou dizendo que eu não tive lutas, não estou dizendo que eu não tive dificuldades, crises, momentos difíceis, mas não há mais outra alternativa. Não há uma outra hipótese. E eu posso falar, Senhor, para onde eu irei? Se só Tu tens os caminhos da vida eterna, que foi o que Pedro disse. Não há mais outra alternativa sem ser te seguir. E é muito claro quando alguns discípulos passam por esse processo de enxergar Jesus. E a partir daquele momento, o cara parece que vai sozinho. O nosso trabalho fica muito mais fácil como discipuladores, como pais também. O que é que gera esse estalo, né? O que é que abre esses olhos? Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós não conseguimos pegar os olhos espirituais de alguém e abrir esses olhos. Por isso que nós precisamos, como discipuladores, como pais, reconhecer para o Espírito Santo que Ele é o principal discipulador. Lembram da história de Lázaro? Lázaro estava morto e Jesus foi lá e ele disse para os discípulos dele, tirem a pedra. Os discípulos dele foram lá, tiraram a pedra. Quem fez a parte difícil? Os discípulos tiraram a pedra.
Isso era fácil de fazer. A autoridade, o nome do poder de Jesus, ele levantou Lázaro dos mortos. E muitos talvez tenham filhos que estão mortos espiritualmente, discípulos que, por mais que estejam na igreja, estão como o outro filho, né? O irmão do filho pródigo, perdido dentro da igreja. A nossa parte é semear, investir e reconhecer a dependência do Espírito Santo, porque é Ele quem vai abrir os olhos. E por isso eu quero, em nome de Jesus, tirar todo e qualquer peso do nosso coração. E nós reconhecemos aqui nessa noite, Espírito Santo, nossa total dependência de Ti. Nós não somos capazes de cuidar dos filhos e dos discípulos que Tu tens nos confiado. Nós falhamos tantas vezes, nós esquecemos de ir atrás, nós nos perdemos nas combinações, nós somos tão falhos, Senhor, e por isso que nós queremos reconhecer, Senhor, que é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa, que quando nós somos fracos, Tu se faz forte em nós, e nós reconhecemos que precisamos de Ti, para o cuidado de cada uma das vidas. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nos conduzindo no cuidado dos filhos e dos discípulos. Eu não sei os casos que tem aqui, Senhor, Tu sabe. E nessa noite, Espírito Santo, vem com uma clareza e uma convicção no coração de cada um dos meus irmãos aqui, com uma palavra de que é Tu quem cuida dos nossos filhos. Nós nos dispomos, sim, a semear, a plantar, mas é Tu quem dá o crescimento. É Tu quem abre os olhos espirituais, porque toda revelação espiritual, ela não depende da carne e do que nós somos capazes de fazer, ela depende do que Tu faz na vida dos nossos filhos e discípulos. Então nessa noite nós queremos começar te entronizando aqui, Espírito Santo, e declarando que tudo que vamos falar, tudo que nós podemos compartilhar de aspectos práticos aqui, não substitui e de forma alguma se compara à Tua importância no processo de convencer do pecado, da justiça e do juízo cada uma das vidas que Tu nos tem confiado, Senhor. Nós queremos sim fazer com zelo, nós queremos dar nossa vida, assim como Tu deu Tua vida em resgate de muitos, Jesus, mas nós queremos fazer isso descansados em Ti. Nós queremos fazer isso indo a Ti, porque o Teu jugo e o Teu fardo é leve e suave. E esse jugo, esse fardo de cuidarmos dessas vidas é leve e suave. Tem esforço, tem trabalho, mas é Tu quem opera tudo em todos. Tu é quem opera, nós somos Teus cooperadores. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Quanto mais a gente puxa para nós, e muitas vezes nesse processo de tentar convencer os discípulos, tentar convencer os discípulos de alguma coisa, eu deixei de viver muitas das coisas que o Senhor queria que eu vivesse, porque a gente fica tão preocupado em tentar mudar a vida dele, que a gente esquece que o discipulado, base de como Jesus fez, é baseado na vida. Durante muito tempo, eu ainda faço às vezes isso, mas o nosso discipulado não pode ser baseado no modelo de Ivan. Conhece o discipulado de Ivan? É o discipulado que tu senta, fica ouvindo, fala, fica ouvindo, fala, fica ouvindo e fala. Claro que tem que ter esse momento de aconselhamento, é muito importante isso, não estou menosprezando isso, mas não pode ser só isso. Porque senão tem um risco de a gente ficar tão focado no problema do discípulo, tão focado no pecado, ouvindo aquilo, ouvindo as dificuldades e tentando aconselhar esse cara, que a gente esquece de viver o que o Senhor pediu para a gente viver. E o que Jesus fazia? Ele vivia e fazia e falava tudo que o Pai tinha dito para ele. O que os discípulos faziam? Seguiam a ele. Entende que é diferente? A ótica do discipulado não está no discípulo, no sentido de nós ficarmos tentando mudar a vida do cara, ouvir os problemas e trazer uma solução mágica. O discipulado, conforme Cristo, nós vamos ver alguns textos aqui, eu vou fazendo o que o Pai me mandou fazer, falando o que o Pai me mandou falar, e os discípulos vêm seguindo. Entende que é diferente? Então, tantas vezes a gente fica nesse processo aqui e a gente esquece de viver a vida que o Senhor nos mandou viver, que foi o que nos capacitou em primeiro lugar para poder cuidar de uma outra vida. E aí aquela vida de oração, que foi o que permitiu que hoje eu estivesse cuidando de uma vida, ela já não é mais a mesma, ela diminuiu. Aquela minha vida de dedicação na palavra, ou de proclamação do Evangelho, porque agora eu estou focado em resolver aqueles problemas,
Mas quando eu entendo que eu preciso viver o que o Cristo me pede para viver, continuar como discípulo, perseverando na palavra, na oração, no evangelismo, em todas as disciplinas espirituais que vocês conhecem muito bem, os discípulos eles vão seguindo. Vocês entendem que é diferente? É muito mais leve, eu preciso viver o reino, e olha, cara, tu quer vir junto? Tu quer vir junto? É assim que é viver o reino. Corremos um risco de virar teóricos, que é o modelo de Van, mais psicólogos do que o modelo prático de discipulado, de irmos e fazermos. Temos aprendido muito com o Torben, né? Ele fala muito isso, né? Cara, vai, prega o evangelho, cura enfermos, expulsa demônios, prega a palavra, vai e diz, cara, vem comigo, né? Então, um dos princípios que eu queria compartilhar com vocês aqui, e já vou me organizar, tá? Nem entrei aqui, eu estou compartilhando o que o Espírito Santo está falando aqui, mas isso volta muito mais a nós vivermos de forma prática o evangelho. Nós precisamos viver de forma prática o evangelho. Eu tenho vivido meditando nas escrituras, vida de oração, vida de jejum. Eles vão enxergar, e vocês podem ver, eu vejo o Davi, ele imita tudo. Ele levanta a mão enquanto a gente começa a cantar. Ele poderia ficar citando dezenas de exemplos que ele enxerga e ele copia. Ele nem está entendendo exatamente por quê, mas ele está copiando. E esse é o modelo que Jesus fez. A estratégia do discipulado pelo exemplo. Jesus é o nosso modelo, amém? É o modelo discipulado. Jesus é a nossa referência para todas as coisas. E algumas das coisas que eu vou compartilhar aqui são princípios básicos de como Jesus fez, né? Qual que é o objetivo do discipulado? Primeiro ponto, qual que é o objetivo do discipulado? O discipulado, se a gente pudesse resumir, são duas pessoas juntas procurando ser semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Amém? Duas pessoas que andam juntas procurando ser cada vez mais semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Porque a finalidade, e nós não podemos esquecer disso, é sempre a glória do Pai. Senão a gente corre o risco, se isso não ficar claro para mim e para o discípulo, de que é a finalidade. Então, o objetivo eu falei, duas pessoas juntas procurando ser semelhantes a Jesus. A finalidade é a glória do Pai. Por quê? Senão eu posso voltar para o Velho Testamento. E posso começar a dizer para aquele discípulo uma série de regulamentos, de formas de viver e de condutas. E às vezes ele nem está entendendo por que ele tem que viver assim. E a gente tem que parar para pensar. E muitas vezes questionar. Não estou falando no sentido de rebeldia, mas no sentido de entender. E aí tu chega para o discípulo e diz, cara, tu precisa ser santo. Por que eu preciso ser santo? Já pensaram nisso? Por que eu preciso ser santo? É porque sendo santo, eu vou ser cada vez mais semelhante com Jesus. Vou ser semelhante a Jesus. E sendo semelhante a Jesus, isso glorifica o Pai. Todas as coisas, elas têm que convergir para a glória do Pai. O Pai, ele não tem comunhão com o pecado. Ele olha para Jesus e diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Então, à medida que eu vou me formando a imagem e semelhança de Cristo, isso glorifica o Pai. Então é por isso que tem que ser mais santo. Faz toda a diferença quando ele entende o porquê eu preciso ser mais santo. Então nós não podemos esquecer que a finalidade é a glória do Pai. E como nós glorificamos o Pai? Sendo formados à imagem do Filho. É por isso que nós temos que ser santos. Por isso que nós proclamamos o Evangelho. Por que eu proclamo o Evangelho? Cara, tu tem que falar de Jesus para as pessoas. Tá bom, tem que falar de Jesus para as pessoas. Velho Testamento, ele pode não ter entendido, pode estar vivendo debaixo de uma lei. E é pesado viver debaixo da lei. E a gente não consegue viver debaixo da lei. Cara, tu tem que proclamar o Evangelho. Tu tem que falar do senhorio de Cristo para as pessoas, para que mais pessoas sejam semelhantes a Jesus, porque isso glorifica o Pai. A finalidade de todas as coisas é a glória do Pai. Amém? Estão acompanhando? Isso precisa ficar claro para essas vidas, seja nossos filhos, seja os discípulos, senão a gente tem o risco de voltar para a Torá, para o Velho Testamento, com leis maquiadas de Novo Testamento. Entende? São princípios que a gente vê no Novo Testamento, mas num princípio de lei. Não, cara, nós vivemos debaixo da graça. E debaixo disso agora não é mais lei, não é mais condenação, mas nós vivemos para glorificar o Pai. E é por isso que nós procuramos ser mais santos. É por isso que nós meditamos na Escritura. Cara, tu tem que ler a Bíblia. Tá bom, vou ler a Bíblia. Aí ele começa a ler a Bíblia. Cara, tu precisa ler a palavra, porque tu vai conhecer cada vez mais o coração do Pai. E quanto mais tu conhecer o coração do Pai, mais tu vai ser formado à imagem do Filho. E ser formado à imagem do Filho, glorifica o Pai.
Está entendendo? Todas as coisas convergem para a glória do Pai. O Filho veio para glorificar o Pai. Tem um texto que diz, não me lembro exatamente onde agora, mas que fala que todas as coisas elas foram sujeitas a Cristo. E no final, na plenitude dos tempos, quando todas as coisas estiverem sujeitas debaixo de Cristo de forma prática, Ele vai pegar todas essas coisas e vai colocar debaixo daquele que a tudo sujeitou, debaixo de Deus. Ele traz toda a glória de novo para o Pai. Entende? O Filho aponta para o Pai. Tudo se trata de glorificarmos o Pai. Então, basicamente, o discipulado é, cara, nós precisamos ser formados em imagem e semelhança de Cristo para glorificar o Pai. Me lembro que quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, eu sou muito prático, assim, de algumas coisas. Então, eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu tinha que ser ou fazer como discípulo. E aí eu comecei a botar santidade, frutificação, comunhão com Deus, proclamação do Evangelho, vida de oração, vida de jejum, vida de comunhão com os irmãos. E essa lista começou a ficar grande. Começou a ficar uma lista muito grande. Quando eu estava no 35º item, o Senhor me disse, para tudo. Para tudo. Eu tenho essa lista até hoje. Mas eu parei ela. Ele disse, ela ia ficar grande. Ela ia ficar muito maior que isso. Mas no 35º item ele me disse, para. Uma coisa é necessária. Anda bem juntinho do meu filho. Porque ele me agrada. Ele alegra o meu coração. Então tu precisa ficar coladinho, juntinho de Jesus. Tu quer ser santo? Anda bem pertinho do meu filho, porque ele é santo. Tu vai ser santo. Porque ele não tem comunhão com o pecado, tu vai ser santo. Tu quer falar de Jesus? Anda bem juntinho do meu filho, porque tu vai ver o quão grande ele é e tu não vai ter como ficar quieto e não falar dele. Tu quer amar como Jesus? Tu quer amar as pessoas? Anda bem pertinho do meu filho, porque ele é a prova viva do meu amor por ti. Todas as coisas se resumiram, e aí o Evangelho se tornou muito simples. Ele se tornou, anda bem pertinho de Jesus. Resumimos o Evangelho aqui, porque se nós andarmos bem pertinho de Jesus, todas as coisas são consequência. Nós estávamos falando antes sobre o discipulado como referência, né, que foi estratégia de Jesus, o discipulado pelo exemplo. Nós podemos abrir alguns textos aqui, 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1, esse texto é muito conhecido. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo andava bem pertinho de Jesus. E ele disse, cara, pode me imitar porque eu ando bem pertinho dele, então vem junto. Vamos junto imitar Jesus, entende? É isso que ele está dizendo aqui. E aí nós vamos bem pertinho, imitando juntos a Jesus, e nós vamos glorificando o Pai. Olha que prático isso. Então eu não posso me focar apenas nele. Eu imito a Cristo. Eu vivo como Cristo, bem juntinho de Jesus, e eu digo para o cara, vem junto comigo. Imita Cristo junto comigo. Vamos andar bem pertinho de Jesus. O outro texto que eu queria deixar, 1 Timóteo 4,12, não precisam abrir, mas fala sobre, Paulo falando para Timóteo sobre ele ser padrão dos fiéis, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ser padrão significa ser referência, ser modelo. Então a estratégia de Jesus, ela não foi o discipulado divã, ela foi o discipulado modelo, referência. Eu estou vivendo o que o Pai me pediu. Estou agradando o Pai. Vem e me imita. Entende? Fica muito mais simples. Então, o Evangelho não é complicado. Se trata de nós andarmos bem pertinho de Jesus. E o discipulado não é complicado. Ele é nós andarmos bem pertinho de Jesus e chamarmos alguém para nos seguir. Está entendendo? Então, tem milhares de teorias, de métodos, de prática, mas isso aqui não é um método, isso é vida. É vida, é vivermos o Evangelho e chamarmos alguém para viver junto. Nossa referência é Jesus, João 13, 15. João 13, 15, ele fala o seguinte, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Não é um resumo do que a gente está falando até aqui. Ele diz, olha, como eu fiz, vos dei o exemplo para que vocês assim também façam. Então a nossa referência é Jesus. A estratégia é o discipulado pelo exemplo. Mateus 28, 18 a 20, nós conhecemos muito bem esse texto. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Não é apenas ensinar, porque senão fica teórico, mas o ensinar a guardar nos fala de prática.
guardar a palavra não é apenas memorizá-la, mas é praticar a palavra. Então está falando de prática. A estratégia, ela é o discipulado pelo exemplo. Amém? Está ficando meio solto, está dando para entender? Estou falando para vocês, primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, desse formato assim, então vocês me perdoem se estiver um pouco bagunçado. Como Jesus fez? Vamos abrir Marcos 3,14. Falamos do discipulado pelo exemplo. E Marcos 3,14 é mais um texto que reforça isso. Opa, abri Mateus aqui. Marcos 3,14, ele diz assim, ó: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus designou 12 discípulos para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ou seja, nós precisamos que os discípulos, primeiro, nós temos que apontar ele para estarem com Cristo, né? E para isso eles vão estar conosco, porque nós imitamos a Cristo, e para os enviar a pregar e fazer o mesmo que nós estamos fazendo com eles. Foi assim que Jesus fez. Olha que interessante, ele falou para estarem com ele, isso fala de coisas práticas, fala de algo muito prático, é estar comigo. Ele não disse assim, ok, ele designou 12 para fazerem um curso com ele. Ele designou 12 para serem teólogos como ele. Ele designou 12 para estarem com ele. Isso fala de vida, fala do nosso dia a dia, da nossa prática. Esses dias estava um discípulo que estava com uma dificuldade e na comunhão com o Senhor. Estava tendo dificuldade na comunhão com o Senhor. Aí eu falei para ele, cara, ele morava com a avó e morava longe, numa outra cidade até, perto de Porto Alegre ali. E ele tinha dificuldade com transporte, etc. E aí eu perguntei para ele, cara, vem morar lá em casa. Fica um mês comigo. Fica um mês lá em casa. No final, ele não foi, não topou, ele estava com dificuldades mesmo. Inclusive, depois podemos até orar por ele. Ele decidiu há 2 meses atrás se afastar do Senhor. E é mais uma das coisas que fica martelando, né? Mas eu me consolo, que é o Espírito Santo quem convence. A tendência é me culpar, né? Cara, por que eu fiz de errado, né? Mas não era isso que eu ia entrar. Eu convidei ele, cara, vem morar com a gente. Porque ele falou, eu não consigo ter relacionamento com o Senhor, eu não consigo vencer o pecado. Eu falei, cara, vai lá para casa. Fica um mês. Era janeiro isso, eu falei, fica o mês de janeiro ou fevereiro, tu escolhe. Se não quiser ficar o mês inteiro, fica uma semana lá em casa para estar com a gente, entende? Para entender como é na prática as coisas. Muito difícil ele enxergar a vida de Cristo no dia a dia se ficasse só naquele encontro periódico com eu falando para ele. Eu falei, cara, vem estar comigo. Claro que morar é um passo, né? Um passo radical aqui, mas ali exigia uma situação mais drástica, porque era nítido para nós que ele já estava bem na beirinha ali. O próprio ele não querer ir para lá foi um dos indícios que a gente viu que já estava mais difícil, né? Mas o princípio é estar conosco, estar junto conosco. Como Jesus fez? Designou 12 para estarem com ele e para os enviar. A base do discipulado é o amor. A base do discipulado é o amor. Podemos abrir Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo isso, precisa estar o amor. 1 Coríntios 13 fala sobre aquele amor perfeito, o amor de Deus, que ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se preocupa com os próprios interesses. Cara, é um amor perfeito e nós sabemos, e vocês sabem muito bem, que isso é extremamente necessário para o discípulo, para estarmos cuidando de uma vida. Seja nossos filhos, seja nossos discípulos, porque nós não podemos nos ensoberbecer, nos conduzir inconvenientemente, nós precisamos ter paciência. Isso tudo precisa ser baseado no amor pelas vidas. Não é um método. Não pode ser um método. Não pode ser uma forma de reconhecimento. Não pode ser uma forma de mostrar que eu estou crescendo na fé. Precisa ser baseado no amor por aquelas vidas. Porque o amor, ele vai passar por cima dessas dificuldades. Tu vai olhar a vida do cara e vai dizer, cara, de novo. Quantas vezes a gente já não passa por isso, né? De novo. Já te disse isso, cara, e de novo tu está indo por esse caminho. Mas aí nós nos enchemos do amor, que tem que ser a base do vínculo
Estava dizendo aqui que é vínculo da perfeição, esse amor, que é o amor que ele vem só do alto, né? Não tem como nós criarmos esse amor, é algo que é de Deus, Deus é amor. Mas quando nós cuidamos de uma vida e nós pedimos, Senhor, me enche desse amor. Esse amor tem que ser a base do vínculo e não algo mecânico, não algo gerado simplesmente porque tem que ter um discípulo, um discipulador. Mas eu amo o meu irmão. Eu quero que ele seja formado à imagem de Cristo para que ele glorifique o Pai. Essa é a base do discipulado, amém? O amor. João 21, 15 a 17, fala bastante sobre o amor, não vamos abrir agora por causa do tempo, mas quem está anotando, João 21, 15 a 17, e quando a base ela é o amor, e esse amor de 1 Coríntios 13, ele não espera nada em troca, entende? É um amor que ele dá, ele não espera aquele reconhecimento. Eu me lembro, e eu só estou contando os casos ruins para vocês, né? Mas a gente aprende muito com os casos difíceis. Eu me lembro que uma vez tinha cuidado da vida de um irmão por 4 anos. 4 anos tinha cuidado da vida dele, quase toda a adolescência dele. E chegou um momento que ele começou a ter muitas dificuldades na caminhada, muitas dificuldades na fé, no sentido de se ensoberbecer demais. Aí ele chegou um dia para mim e assim, ele disse, Dani, eu quero ser presbítero e tu não pode mais me preparar para isso. Eu preciso de alguém que me prepare para isso. Aí o cara, amém, né? Eu louvo ao Senhor que tu almeja isso, assim, né? É claro que tu vê um princípio ali que talvez não esteja apontando para o caminho certo, mas era o desejo do coração dele, né? E ele falou, Dani, tu não tem mais condições de me preparar para isso, eu preciso de alguém muito maior. Aí eu, cara, amém, vamos orar por isso, né? Eu quero ser o primeiro cara a te impulsionar para crescer mais, para te chegar muito mais longe do que eu, assim, então, glória ao Senhor, né? Mas estava todo atrapalhado. E dói, né? Tu investir num cara 4 anos, dos 12 aos 16, aí o cara chega com isso, e aí chegou um momento que ele estava tão perdido, com umas ideias tão malucas, que começou a atrapalhar o grupo. E esse é um princípio que eu tenho seguido há muitos anos, assim, né? Eu ando a 1ª, 2ª, 3ª, 20ª milha, né? Só que tem um momento que, às vezes, a pessoa começa a interferir o grupo, os outros. E aí eu vejo, não, agora eu preciso proteger o rebanho. Eu preciso também proteger o rebanho. E aí eu fui conversar com ele, cara, eu quero te liberar. Tu precisa realmente ir muito mais além, assim, então eu quero te liberar do discipulado, mas eu louvo a Deus pela tua vida, eu quero te abençoar, eu quero profetizar sobre a tua vida, orei por ele, nem agradeceu, simplesmente, obrigado, eu preciso disso. E aí ele foi falar com o Moisés, para que o Moisés cuidasse dele, claro que o Moisés nem discerniu ali, falou, não, cara, nem sei como é que foi a conversa, mas no final não continuou com ele. Mas eu estou contando esse outro das minhas cabeçadas na parede, nesse sentido, de experiências que parecem que são frustradas, mas nos ensinam muito e mostram que a gente tem que dar, tem que doar, porque a base é o amor, amar a vida desse cara. Se a base não é o amor, a base é um reconhecimento ou uma recompensa, como é que eu fico depois de 4 anos de investimento numa vida e ouço um negócio desse? Entende? Tem que ser o amor, a base é o amor, e o amor ele doa, ele se doa. Tem aquela canção, né, é impossível amar, como é que é? Mas é impossível amar sem dar, porque esse amor ele doa, ele nos faz doar a vida pelos outros, sem esperar o reconhecimento. Então a base precisa ser o amor, amém? Senão nós vamos nos frustrar. Desculpa dizer para vocês, a gente vai se frustrar mesmo. Mas quando a base é o amor, a finalidade é a glória de Cristo, é a glória do Pai. Cara, não tem como a gente se frustrar, porque é para Ele, vem dEle, é por meio dEle, é para Ele, amém? De alguma forma eu creio que essas palavras talvez estejam tirando o peso de alguns de vocês aqui, porque nós às vezes nos doamos muito e essa expectativa do reconhecimento ela atrapalha, precisa ser o amor, precisa ser só dar, e amém. Se o Senhor quiser, fruto, reconhecimento, isso tudo é bônus, amém? Então falamos aqui sobre o objetivo, sermos semelhantes a Jesus, a finalidade, a glória do Pai, a nossa referência é Jesus, como Ele fez, chamou para estarem junto e para enviar a pregar, a base é o amor e a estratégia é o discipulado pelo exemplo, de forma prática, amém? O princípio que está por trás de tudo isso, tem um princípio fundamental que é o princípio de autoridade e submissão. E aqui tem um segredo, nós nunca teremos, e eu li isso no livro do irmão, o nome do livro é A Formação de um Discípulo, um livro muito bom, alguém lembra? Kate Phillips, não lembro o nome do autor agora, eu li há muitos anos, mas ele,
como é que é? A formação de um discípulo. Eu li há muitos anos esse livro, mas me marcou essa frase. Ele disse assim: é impossível conquistar a autoridade se tu não for submisso. Então é um princípio espiritual, divino, de Deus, que Ele colocou, e eu já me peguei muitas vezes cobrando algumas coisas dos discípulos que eu não estava vivendo com o meu discipulador. Algo que se reflete, a maneira como eu ando em submissão à autoridade vai se refletir na autoridade que eu tenho com os discípulos. Então eu preciso dizer para eles: cara, vamos andar em transparência, vocês não estão andando em transparência. E eu preciso andar em transparência com a minha autoridade. Eu preciso reconhecer e honrar a autoridade. Está faltando honra, às vezes está faltando honra da minha parte. Então esse é um princípio que precisa permear o discipulado. A maneira como nós nos submetemos à autoridade reflete diretamente na maneira como nós conquistamos a autoridade sobre a outra vida. Amém? E muitas vezes, de novo, compartilhando exemplos ruins para vocês, muitas vezes eu me dei conta que coisas que eu estava, entre aspas, cobrando, ou pedindo, ou tentando ensinar para os discípulos, eu não estava vivendo. E aí eu disse: cara, nós temos que estar mais frequente. Aí eu, faz 2 meses que eu não estou, meu pai é meu discipulador. Fazia 2 meses que eu não que eu não estou 2 meses com meu pai, mas parando para ter um tempo de abrir a vida, confessar. Isso é um princípio, então se reflete naturalmente na vida dos discípulos. Então o princípio é de autoridade junto com a submissão. As duas coisas andam juntas. Por isso que nós vivemos como um corpo, nós somos dependentes uns dos outros, ninguém está aqui sozinho. O corpo está todo conectado. Amém? Então o princípio, autoridade e submissão. O melhor discipulador, outro tópico aqui, depois eu posso compartilhar esse material com vocês aqui, e aí o Espírito Santo vai dar discernimento para vocês entenderem isso, que eu escrevi aqui. O melhor discipulador é o Espírito Santo. Começamos falando disso. João 14, 15 e 16 nos fala de várias funções do Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele que aponta para o Pai, é Ele que lembra do que a palavra disse, do que Jesus disse. Então nós precisamos, como começamos falando, deixar Ele fazer a parte dele, que é a mais difícil. E aí o nosso desafio, como é o Espírito Santo quem convence, o nosso desafio então é pegar o discípulo e fazer com que ele tenha intimidade com o Espírito Santo. Não ter as respostas prontas. Fazer com que ele desenvolva intimidade com o Espírito Santo. O trabalho fica muito mais fácil. Tem um exemplo de um discípulo que ele se converteu ano passado, há 1 ano, e ele se converteu com situações bem complexas de histórico, de vida, etc. Não vou entrar em mais detalhes porque nós estamos filmando aqui, mas ele entrou num contexto muito difícil de vida, e aí o cara se converteu. Na verdade, eu posso falar porque ele já testemunhou isso mais de uma vez, então eu posso falar, não tem problema. Mas ele, no mundo, era declarado homossexual. Em um contexto que nós sabemos que é difícil, a gente fica assim, cheio de dedo, como é que eu vou fazer? Uma vida onde a adolescência dele foi declarada homossexual. E aí o cara se converteu, milagrosamente, ele viu Jesus, se converteu, e aí uma das discípulas, que era colega dele, ela perguntou: Dani, tu pode estar com ele? Aí, na verdade, eu conheci ele no final do encontro. Eu disse: cara, vem tomar um café lá em casa. Porque ele tinha sido de uma denominação antes de ir para o mundão, e ele já tinha se batizado naquela época, e ele estava com dúvidas se o batismo dele tinha valido, ou ele precisava se batizar de novo. Aí eu falei: vamos lá em casa tomar um café. Aí ele foi lá em casa tomar um café, e aí ministrei sobre a porta com ele, arrependimento, batismo nas águas. E aí, depois de falar sobre o batismo nas águas, chegamos à conclusão, ele mesmo: não, cara, o meu batismo foi sincero, eu precisava me arrepender de novo, voltar para o Senhor, e é isso que eu fiz e tal. E aí eu perguntei: cara, e o batismo do Espírito Santo? Aí parecia que nem na palavra que diz assim, ele: não, porventura, nunca ouvi falar sobre isso. Ele falou: nunca tinha ouvido falar sobre o batismo do Espírito Santo. E aí comecei a ministrar com ele sobre a pessoa do Espírito Santo, e depois sobre o batismo do Espírito Santo. E aí eu perguntei: cara, tu quer isso hoje? E ele estava vislumbrado ali, e ele falou: eu quero. E aí nós fomos juntos para o chão, começamos a orar, e parecia que ainda não estava fluindo ali, e aí o Espírito Santo tem uma palavra de conhecimento. Eu falei: cara, tem um lugar onde tu já foi, e tu não disse para ninguém que tu foi, e tu precisa confessar. E aí ele falou: tem mesmo, eu fui uma vez. E aí ele confessou toda uma situação envolvendo ali ocultismo, e aí ali ele foi livre, foi liberto. Aí ele depois falou: Dani, parece que saiu um negócio de mim. Eu falei: não, parece não, saiu mesmo, esse peso todo. E aí eu disse para ele: cara, tu precisa agora. Ele foi batizado no Espírito Santo ali, não fluiu em línguas na hora, mas ele recebeu o Espírito Santo. A palavra fala, se um pai, ele dá boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Espírito Santo vai ser dado àqueles que o pedirem. Então ele foi batizado no Espírito Santo, e ele foi para casa, e eu passei para ele vários materiais e alguns vídeos sobre o Espírito Santo.
Eu disse, cara, começa a meditar nisso porque tu precisa desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Ele que vai te capacitar a viver tudo isso. Sem o Espírito Santo, não vai conseguir fazer nada disso aqui. E aí eu achava que ele ia ficar meses naqueles materiais. Uma semana depois ele disse, Dani, tu não acredita no que aconteceu. A sede dele era tão grande que ele foi atrás de tudo, buscou tudo, viu todos os vídeos, leu todos os materiais. E ele falou que quando ele terminou o último, ele caiu aos prantos no quarto dele, sozinho, e começou a fluir em línguas. Sozinho ele começou a fluir em línguas. Aí ele veio e me contou isso, e eu, cara, que demais, agora tu precisa te grudar nesse cara, o Espírito Santo. Ele vai te conduzir em tudo isso, tu já está experimentando, tu no teu quarto, eu não estava lá, entende? Ele vai ser o teu melhor discipulador, eu coopero com ele, então te gruda no Espírito Santo. E esse guri começou a investir num relacionamento profundo com o Espírito Santo. Segundo encontro, esse foi o primeiro, no meio do primeiro para o segundo encontro, eu marquei de estar com ele de 15 em 15 dias, no segundo encontro, nos primeiros meses isso foi até semanal, depois a gente passou para 15 em 15. Aí no segundo encontro com ele, e eu pensando, né, como é que eu vou chegar no assunto, né? Como é que eu vou chegar no assunto da questão do homossexualismo ali, né? É um assunto delicado e tal, como é que eu vou abordar isso? Aí no segundo encontro, tomando café, ele me disse, Dani, o Espírito Santo me disse que o homossexualismo é pecado. E eu decidi que isso não é mais para minha vida. Cara, eu não falei nada. O Espírito Santo é quem convence. E ele se entregou, ele entendeu esse relacionamento com o Espírito Santo, e na hora se arrependeu do pecado, confessou, pediu perdão. Ele disse, a minha vida, ele falou, a minha adolescência inteira me disseram que era pecado, e eu não entendia por quê. Porque Deus é amor, né? Afinal de contas, o Espírito Santo me abriu os olhos e mostrou que é pecado. É ou não é fácil discipular alguém assim, que é íntimo do Espírito Santo? Terceiro encontro, ele me disse, Dani, o Espírito Santo me falou que eu preciso acertar com a minha mãe. Cara, eu não falei nada. Isso, ele que começou a conversa, o Espírito Santo me disse que eu preciso acertar algumas coisas com a minha mãe. E aí, começamos a falar em cima disso. O meu trabalho basicamente está sendo dizer, realmente, isso que o Espírito Santo te falou está aqui na palavra. É isso aí mesmo, vai fundo. Entendem a necessidade que nós temos de apontar para uma intimidade com o Espírito Santo? Porque aí o Espírito Santo vai convencendo, vai trabalhando, e eu poderia falar do quinto encontro, do sexto encontro, etc. Não vou falar por causa do tempo aqui, mas tem sido uma alegria. De tanta cabeçada na parede eu entendi, mas não sou eu que vou convencer ele, não sou eu que vou, ele tem que entender, ele tem que ser íntimo do Espírito Santo, que é o melhor discipulador que existe. Amém? Não somos nós quem transformamos alguém, é o Espírito Santo. Nós devemos caminhar e seguir a Cristo, ter intimidade com o Espírito Santo, o discípulo vai nos seguir. Então isso vai desmistificando algumas coisas, sabe? E vai tirando esse peso de que eu vou transformar a vida do cara. Nosso papel é, cara, me segue, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo, eu ando bem juntinho de Cristo, comunhão com o Espírito Santo, tem intimidade com o Espírito Santo, te gruda no Espírito Santo, o Espírito Santo vai convencendo. Amém? Estão conseguindo acompanhar? Quantos estão acompanhando, por favor, levantem a mão e digam amém aí, glória a Deus. É só para eu ver que seguimos nessa linha aí. Alguns aspectos práticos em cima disso, nós falamos de princípios, de base, de algumas coisas mais amplas aqui, mas agora eu queria entrar numa segunda parte que são alguns aspectos bem práticos mesmo. Por que eu não começo com aspectos práticos? Porque corre o risco de a gente achar que é um método, corre o risco de a gente achar que se eu seguir essa cartilha de dicas aqui, vai acontecer algo na vida dele. Não, nós já vimos que é o Espírito Santo, que a base é o amor, que é apontar para Cristo, para glorificar o Pai. Então essas dicas agora elas só vão complementar isso tudo no nosso dia a dia. Amém? Entendendo por que é preciso esse pano de fundo todo? Esses aspectos práticos, o primeiro deles, oração intensa para que vejam a Jesus. Porque, se nós chegamos juntos à conclusão aqui de que não sou eu quem transformo, é o Espírito Santo quem vai fazer essa obra, isso é uma revelação espiritual. E a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu preciso ter uma vida incessante de oração por aquela pessoa, para que o Espírito Santo abra os olhos espirituais dele. Amém?
Então a nossa principal arma, nós sabemos que a nossa luta não é contra sangue e carne. Então quando o discípulo vem com um problema, eu não tenho que pensar que, de novo, mas olha só o que está acontecendo. Minha luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, são poderosas em Deus para desfazer sofismas, para anular enganos. A palavra nos diz que as nossas armas são espirituais. Então a oração, e aí eu incluo aqui o jejum também, eles são formas de nós batalharmos espiritualmente por aquela vida. Então muito mais prático do que qualquer outra coisa é orarmos intensamente pela vida dele, porque aí o Espírito Santo, ele vai ganhando como se fosse legalidade para atuar. Muitas vezes eu creio que as coisas não acontecem porque nós não oramos o suficiente. O vô Erasmo diz isso, aí eu me sinto mais confortável em poder afirmar isso, mas ele diz que nós só não ganhamos Porto Alegre inteira para Cristo porque nós não oramos o suficiente. Porque a oração move a mão de Deus. Deus escolheu trabalhar aqui na terra com a igreja. Então, quando nós concordamos com Ele em oração, a mão dele se libera. Tem coisas que Deus não faz porque nós não oramos. Ou nós não oramos ou não oramos o suficiente. Lembra do episódio de Daniel, que diz que o anjo aquele ficou preso por sei lá quantos dias, 10 dias, 30 dias? Entende? Então tem coisas que a mão de Deus está querendo fazer, mas precisa ver a nossa oração. Tudo que ligamos na terra é ligado no céu. Se eu não ligo nada na terra, não é ligado no céu. Eu não sei por que Deus decidiu trabalhar com a gente, mas Ele decidiu, né? Ia ser muito mais fácil se Ele fizesse tudo sozinho, se Ele convertesse ali todo mundo sozinho, mas Ele decidiu trabalhar com a igreja. A igreja é as mãos e os pés e a boca dele aqui na terra. Nós, como igreja, precisamos concordar com o Senhor e batalhar espiritualmente através da oração e do jejum, e o Senhor libera a mão dele, e o Espírito Santo vai ganhando mais liberdade para atuar. Estão entendendo? E muitas vezes a gente acha que assim, a vontade de Deus está aqui, e a minha vontade está aqui, E aí eu vou orar, Senhor, faz isso, eu vou fazer com que Ele mude a vontade dEle. Mas na verdade, que quanto mais eu oro e mais eu desenvolvo a minha intimidade com o Senhor, a minha vontade vai sendo alinhada com a vontade do Pai. O meu coração vai conhecendo o coração do Pai e eu passo a pedir conforme o coração dEle. E é por isso que Ele diz que tudo quanto pedires conforme a minha vontade, isso vai acontecer. Tiago, se eu não me engano, fala, nada tendes porque não pedis, ou porque pedis conforme os vossos interesses, conforme a tua vontade e não conforme a minha vontade. Por isso que a oração do Pai Nosso, e olha como a oração ela é importante. Se eu tivesse, na época, como discípulo de Jesus, vivendo lá, né, com Jesus, se eu fosse lá o 13º discípulo, né, tem um filme, 13º Guerreiro, se eu fosse 13º discípulo, é um filme antigo pra caramba, né, tô ficando velho. Se eu fosse 13º discípulo lá, e Jesus perguntasse, o que vocês querem que eu ensine a vocês? Eu diria, Senhor, andar sobre as águas. Ressuscitar mortos. Cara, isso é demais. Ou multiplicar o pão e os peixes. Imagina, me ensina qual que é o segredo disso. O que os discípulos disseram? Senhor, ensina-nos a orar. Eles podiam pedir qualquer coisa, mas eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram multiplicação de pães e peixes, eles viram ressurreição de mortos, mas quando Jesus saía para orar, algo diferente acontecia. Cara, eu consigo imaginar, ele subia para o monte para orar, passava a noite orando, quando ele descia, eu consigo imaginar os discípulos olhando o que é que aconteceu lá no secreto. E aí eles dizem, uma coisa só, nos ensina a orar. Vocês percebem a importância da oração? Então, a primeira dica extremamente prática é oração intensa por essas vidas, amém? Segunda dica muito prática, e aí não tanto para a questão de pais aqui, mas também para a questão de discipuladores, principalmente discipuladores, deve ser funcional e não nominal. O discipulado não pode ser nominal, né? Ele tem que ser algo funcional. Ou seja, se não está funcionando, o discipulado não é casamento. Não é para o resto da vida. Se não está funcionando, gente, vamos ver alguém que possa, de forma funcional e prática, abençoar a vida desse irmão, porque comigo não está funcionando. Temos que ter humildade para reconhecer isso. Às vezes a gente fica lá tentando, não, mas ele é meu discípulo, e a gente esquece que na palavra não diz para nós termos discípulos, diz para nós fazermos discípulos. Então não é que eu tenho 10 discípulos, não, o Senhor me chamou para fazer discípulos, estou fazendo discípulos. Se não estou fazendo discípulos, ou seja,
Cristo não está sendo conformado na vida desse irmão, cara, é melhor que alguém consiga ajudar a vida dele. Temos que ter essa humildade, amém? De reconhecer. Isso aconteceu, eu disse, olha, cara, não está funcionando. Porque mora longe, porque a gente não consegue se encontrar, nossos horários não estão batendo. Tem que ser algo prático. Se o discipulado é baseado no exemplo, em estar juntos e praticar a palavra juntos, tem que estar junto, né? Claro que aí no caso de pais e filhos, isso aí está em casa. Em casa, depois a gente vai falar sobre isso, claro, o desafio é gigantesco, muito maior fazer tudo isso dentro de casa. Mas em termos de discipulado com outros jovens, né, tem que ser funcional. Então, até como alguns pais aqui, eu encorajo demais, demais o discipulado com jovens, com outros jovens, tá? Por quê? Pulei uns 10 tópicos aqui, mas vamos lá. O Espírito Santo está mandando falar isso agora. É uma parceria. É uma parceria. O que acontece? Na adolescência, se eu pudesse resumir o que é a adolescência, eu diria que é a busca por uma referência. Por quê? Porque na infância toda, o pai e a mãe são os heróis. É ou não é? Tudo se torna em imitar o pai e a mãe. Eu quero fazer o que meu pai e minha mãe são meus heróis, imito tudo. Algum fenômeno acontece na adolescência que a gente não sabe explicar direito, que de repente muda a referência. E parece que, inclusive, vira até às vezes uma referência oposta. Eu não quero ser assim, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, porque está criando identidade. A pessoa está criando identidade, ela agora precisa decidir por ela seguir o Senhor, não só porque os pais seguiam, ela precisa tomar essa decisão. Então é importante esse passo, mas muitas vezes a gente vê a adolescência como uma fase rebelde. Não é porque na verdade ele está buscando uma nova referência. O que acontece? Se ele enxergar a referência dele em uma banda, ele vai andar como aquela banda, vai falar como aquela banda, vai se vestir como aquela banda. Se ele encontrar a referência dele num cantor, ele vai falar como aquele cantor, andar como aquele cantor, se vestir como aquele cantor. Porque o adolescente é muito intenso. Se ele encontrar a referência num jogador, ele vai andar como aquele jogador, vai falar como jogador. Nosso papel é apontar Jesus como uma referência, porque se ele enxergar Jesus como referência, ele vai andar como Jesus, falar como Jesus, viver como Jesus, se vestir como Jesus. Então, o desafio na adolescência é uma crise de identidade, que antes tudo que ele queria ser era como o pai e a mãe. Agora ele, mas quem é minha referência? O que eu sou? Onde eu estou? Como eu me visto? O que eu devo fazer? Qual é o meu lugar no mundo? Ele está procurando uma referência. Só que nesse momento há esse conflito com os pais, porque ele está querendo essa identidade. Então, por isso que um outro jovem vem a somar. Porque ele começa a dizer, não é que substitui, de forma alguma substitui o papel dos pais, mas ele vem a somar como uma outra pessoa dizendo, cara, me imita, porque eu imito a Cristo. Cristo é a minha referência, então eu quero te apresentar uma nova referência. A referência é Jesus. Vocês estão entendendo por que é uma parceria? Porque no final das contas, todos nós queremos a imagem e semelhança de Cristo sendo conformada nele para a glória do Pai. Ele está buscando uma referência. E tem um certo agora, um ranço, não sei se usa essa expressão, com os pais. Isso acontece, e eu não tenho nenhum filho adolescente, já cuidei de muitos adolescentes, mas eu imagino que os pais possam comprovar isso também. Existe esse fenômeno que acontece. Então, outros jovens podem ajudar os pais a mostrar Cristo como referência, e aí a gente soma junto. Entende? E não se preocupem que isso passa, tá? Hoje eu tenho extrema admiração pelo meu pai, quero ser como ele, entende? Então não se preocupem que isso passa e mais. E eu quero profetizar que os filhos não precisam se afastar na adolescência. Há uma mentira. E eu ouvi de um irmão de uma outra congregação que diz o seguinte, não, é normal, na adolescência ele vai e depois volta. Eu disse, não, não é normal. Eu não consigo aceitar que é obrigado a pecar. Eu não consigo aceitar que é óbvio e é fato que vai se afastar. Isso não é verdade. Então, se vocês têm filhos que estão na infância ou entrando na adolescência, eu quero declarar uma verdade espiritual aqui sobre a vida da família e dos filhos de vocês, de que eles podem decidir firmemente por Jesus na adolescência e não se afastarem. Não se afastarem. E eu sou prova disso. Tive conflitos, quase fui para o mundão, de verdade, no meu final dos 14 anos, mas decidi com 15 anos por Jesus, ele virou minha referência, e aí não era mais porque o meu pai seguia Jesus. E aí é que está a diferença. Jesus virou a minha referência. Muitos aqui têm filhos que nasceram dentro da igreja. E eu nasci dentro da igreja, né? O que acontece é que quem veio do mundo e teve um histórico no mundo, há uma mudança muito radical de vida e comportamento quando essa pessoa se converte. Mas quando eu conheço a Jesus desde a minha infância,
Eu entreguei minha vida para Jesus com 5 anos. Eu disse, Senhor, vem, Jesus, vem morar no meu coração com 5 anos. Me batizei depois no Espírito Santo com 6, nas águas com 7, foi muito cedo. E essa foi a minha primeira conversão. Mas se os nossos filhos, se os filhos de vocês, ou se algum adolescente teve esse contexto de decidir pelo Senhor muito cedo, eu quero dizer que é necessário uma segunda conversão. Não é uma conversão de sair do império das trevas para o reino da luz, porque eu creio nessa conversão genuína da infância, realmente, onde ali ele está salvo. Mas é uma conversão agora da religiosidade. Onde eu me desvisto de uma capa de religiosidade porque eu oro, porque eu sempre orei, porque meus pais oram. Eu vou no culto porque eu sempre fui no culto, porque meus pais vão no culto. Eu leio a Bíblia porque desde pequeno me dizem que tem que ler a Bíblia, eu leio a Bíblia desde pequeno porque tem que ler a Bíblia. Então é necessário essa segunda conversão, que normalmente acontece na adolescência, onde agora é uma conversão me desvestindo da religiosidade. Então é muito importante isso, e os jovens, como discipuladores, vêm a cooperar com vocês nesse processo. Aqui a maioria é pais, então eu quero incentivar. Não é de forma alguma um abrir mão de responsabilidade, não é de forma alguma um delegar um trabalho, mas é esse reconhecimento de que não, realmente, nós precisamos cooperar juntos. O corpo edifica o corpo. Entendem? O corpo edifica o corpo. E como é bom quando pais e discipuladores trabalham juntos. É muito lindo isso. Semana passada, 2 pais foram lá em casa. E aí, esses pais, nós fomos conversar sobre a vida do discípulo, do filho deles, no caso. E olha a humildade deles. Eles perguntaram, nessa área, o que vocês têm aconselhado para ele? Porque a gente quer estar alinhado, a gente quer falar a mesma coisa. Olha só que demais isso. Trabalhando juntos. A mãe da Tchelle é exemplar nisso. Quando a Tchelle era adolescente, e as irmãs também, a Tchelle era vinculada com o Samir e com a Lu, um casal muito precioso. A mãe dela ligava todos os meses quase, não sei se todos os meses, mas ligava periodicamente para o Samir e para a Lu e perguntava, como estão minhas filhas? Porque tem coisas que, por causa desse contexto da adolescência, não abrem mais tanto para os pais. Mas para um jovem que está mais perto, muitas vezes vão abrir, vão se identificar com isso. Muitas vezes é por vergonha, entende, dos pais e abrem para um jovem. Então essa parceria, ela é essencial. Seja ligando, como é que está? Olha, eu notei que ele está mais ríspido com a gente, tu notou alguma coisa? É verdade, ele falou comigo que no colégio estão atacando ele. Tu entende? Está explicado, não é nada comigo em casa, ele está passando por um desafio no colégio que ele não contou para mim, talvez por vergonha, não sei. Então essa parceria, ela é essencial. E os discipuladores, muitas vezes, eles têm medo. Eu posso falar isso, tem medo assim para parecer que não, eu não vou chegar muito firme nos pais, ou não vou lá para não parecer que eu estou assumindo essa responsabilidade e tal, estou passando por cima. Então, quando esse passo vem dos pais, é muito mais fácil. Quando esse passo vem dos pais, de chamarem para perto dos discipuladores, dizendo, vamos trabalhar junto. Né? Eu mandei mensagem esses dias para o discípulo, eu falei assim, cara, eu quero ir tomar café, nesse caso aí não sei, mas eu falei, junto contigo e com os teus pais, quando é que eles podem? Quero tomar café com vocês junto, porque eu estou enxergando uma situação que sozinho não vai funcionar, nós precisamos trabalhar juntos. Entende? Discurso alinhado. Por que é importante essa cooperação junto? Porque adolescente muitas vezes é malandro. Adolescente é malandro. E sabe aquela coisa assim, ó, às vezes é o que é mais conveniente, né? Aí o pai vai por uma linha, não, estou obedecendo meu pai. Aí nesse outro aspecto o discipulador falou uma coisa, não, agora eu estou indo por aqui, entende? E às vezes ele fica aqui, ó. Mas se o pai e a mãe estão alinhados com os discipuladores, aí acaba isso, né? Esse meio termo. Eu estou falando isso de novo, em vários casos que eu passei de exemplos ruins que eu falo para vocês, onde eu fiquei no meio do caminho, entende? E aí o discípulo em alguns casos ia para um lado, ia para o outro, mas se os pais estão alinhados, então em vários momentos a gente senta junto com os pais e diz, olha, o que vocês creem? Como é que é isso aqui? Vocês sempre vão ser autoridade e nós queremos nos submeter. O mais que eu posso dizer é, eu acho que não. Não concordo com isso, entende? Eu acho que não vai abençoar a vida dele, por isso, mas amém, estamos junto com vocês. Teve um exemplo muito prático que aconteceu no início de um relacionamento. O discípulo queria começar um relacionamento com uma menina. E para nós, cara, claramente não era o momento, por vários motivos. Os discipuladores da menina também pensavam da mesma forma que nós. Aí eu, glória a Deus, né? Então, estamos juntos nessa. Mas os pais estavam tão felizes com o que estava acontecendo que disseram, não, é momento, vem almoçar lá em casa, vamos jantar lá em casa, olha que demais isso aqui. E nós, não. Aí nós juntamos os discipuladores dela, a Tchelle e eu, sentamos com os pais de todo mundo e a gente explicou, olha,
vocês são autoridade sobre eles, com certeza, e nós de forma alguma queremos passar por isso, mas olha só, a gente está perto dos jovens, a gente vê como tem acontecido as coisas, e por isso, não é o momento, a gente realmente crê que não é o momento, vocês vão decidir com eles, amém? Começaram um relacionamento para terminar um ano depois, e nós catando os cacos de todo mundo na história, entende? Nesse momento não estou cantando vitória nenhuma, bem capaz, longe disso, porque foi trágico, entende? O que acontece é que nós precisamos cooperar, juntos. A paz de Cristo, ela tem que ser o árbitro dos nossos corações. Então o árbitro é juiz, vai, não vai, para, avança, faz, não faz. Então a vida do discípulo, Deus vai dando paz para ele tomar decisões, vai dando paz para os pais e vai dando paz para os discipuladores também. Ou seja, se alguém no processo não está em paz, espera aí, vamos tentar entender o que está acontecendo. Não é uma disputa de autoridade, entende? Estamos todos juntos cooperando para o mesmo objetivo, fazer com que essa vida esteja conformada à imagem de Cristo para a glória do Pai. Se alguém não está em paz, pelo menos vamos considerar. Pelo menos a gente vai considerar. E nós temos orado, a tia Leu já falamos mais de uma vez, Senhor, nos livra de ficarmos cegos com relação ao Davi. Nos livra de protegermos tanto ele ao ponto de um jovem que está ajudando a vida dele está dizendo uma coisa, dizendo, não, no meu filho não é assim, isso não acontece comigo, lá em casa não é assim, nós temos orado, Senhor, nos livra disso, porque nós infelizmente já vimos isso em Porto Alegre, tá? Eu não creio que aconteça aqui. Em Porto Alegre acontece bastante. Já vimos muitas vezes isso, que ao invés de somarmos juntos e vermos que a paz tem que fazer parte do processo em todas dessas decisões, não. Tudo bem, a autoridade sempre vai ser dos pais, né? Não tem problema. Mas pelo menos vamos considerar, né? Porque nós estamos somando juntos. Amém? Não sei se eu fui firme demais, porque a maioria é pais aqui, mas estamos juntos nessa? Amém? Ah, o amém foi fraco, Senhor Jesus. Nunca mais me convida para voltar aqui. Amém. Discipulado com adolescentes, eu falei alguns pontos específicos aqui, busca constante por uma referência. Um ponto muito positivo dos adolescentes é que eles têm algo que nenhum de nós tem mais. Tempo. Eles têm muito tempo. E é por isso que é um dos motivos que eu creio que a palavra diz que os jovens são fortes, porque eles têm tempo pra caramba, e eles são intensos pra caramba. Então quando o adolescente enxerga Jesus como referência, cara, ele é um discípulo que pega fogo. Ele pega fogo mesmo. Nós temos visto o adolescente, o cara vai, não tem ruim, ele vira à noite. Eu não sei se eu aguento mais vir à noite. E eles aguentam. Até aguento, fizemos uma vigília faz pouco lá, então estamos firmes aí. Mas o adolescente, o cara tem fogo, tem vida ainda. Então isso eu quero animar você a encher de esperança, que quando o adolescente entende e vê Jesus como referência, cara, esse cara é um discípulo que pega fogo, de verdade. Amém? Outra dica prática, atentar na fase da vida do discípulo. E principalmente na mudança de fase. Saindo da infância para a adolescência, saindo da adolescência para aquele contexto de faculdade, de profissão, a fase de casamento, todas essas transições, elas são momentos de muita incerteza, de muita instabilidade, e aí começa a gerar conflitos, às vezes em casa ou no vínculo, a gente não sabe por quê, mas é porque ele está passando por uma fase de transição. E é importante passar por essa transição, a pessoa amadurece, mas no momento de transição, estamos falando de dicas práticas aqui, no momento de transição, aquele discípulo precisa de cuidado redobrado. Então, seja um momento de vestibular, por exemplo, terminou o colégio, agora está começando a faculdade, momento crítico. Ele está cheio de dúvidas, com quem vou casar, qual que é a minha profissão, o que eu vou fazer da vida, será que eu sirvo para alguma coisa? Começa a vir esse monte de conflitos, então, o momento de transição é um momento importante. Iniciando um relacionamento, momento de transição, atenção redobrada. Preparação para o casamento, do namoro para o casamento, é um momento de transição, atenção redobrada. Então, outra dica prática é que a gente tem aprendido nos momentos de transição, enfoque dobrado. Não é que tu está priorizando um mais do que o outro, mas são fases e momentos da vida que requerem atenções especiais. Amém? Outra dica. Eu estou citando um monte de exemplo ruim para vocês não acharem que tem alguma autoridade para falar de dica, tá? Então eu estou falando de dica, mas vocês entendem. Não é que tudo isso aqui, a gente vive na supra excelência. Não. A maioria das dicas é porque a gente já fez errado. Outra dica, nunca baratear o evangelho. Nunca baratear o evangelho. É muito diferente o que a palavra fala do que a minha opinião. E eu tenho aprendido a ser muito claro para o discípulo nisso. Cara, isso aqui é minha opinião. Eu acho que não seria bom se tu fizesse isso. Vai fundo, tu decide ou não.
Cara, isso aqui está na palavra. Está na palavra. E nós não vamos baratear o evangelho. Sempre quando alguém vai começar o vínculo conosco, essa é uma das coisas que eu friso. Eu digo assim, cara, nós nunca barateamos o evangelho. Nunca barateamos o evangelho. Eu falo inclusive para os pais, eu vou dizer, olha, a minha opinião, ele decide se quer ou não quer. E a gente precisa entender isso, porque senão parece que o discípulo tem que fazer tudo o que a gente quer. Não é isso. Não é que o discípulo tem que fazer tudo o que a gente quer. Porque nós não temos domínio sobre aquela pessoa. Então tem coisas que são a minha opinião. Cara, eu acho. Faz ou não faz. Mas a palavra diz, aí é outra conversa. Então nós precisamos ter clareza de nunca baratear o evangelho e clareza de quando é uma opinião minha. Amém? Ou de quando é algo que está na palavra. E, por exemplo, e aí eu tenho aprendido a deixar isso muito claro, porque senão pode ser que, por causa da tua opinião, ele tomou uma decisão sem ter convicção de Deus e o resto da vida a culpa é tua. O resto da vida a culpa vai ser tua. Porque o Daniel disse que eu fiz. Não, cara, tu tem convicção de Deus que é isso? Eu acho que é melhor por aqui. Mas tu tem convicção de Deus, tu está fazendo isso porque Deus te disse? Tu está casando com ela porque Deus te disse ou porque eu acho que é uma boa pessoa para te casar? Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer com quem tu tem que casar, entende? E isso é uma convicção que Deus te deu, eu posso ter paz ou não, e eu posso te alertar, não estou em paz. Mas é tu que vai decidir casar com ela. Senão depois vai ter a primeira discussão, depois do casamento ele vai dizer, não devia ter seguido o que o Daniel disse. Eu não vou arrastar essa culpa pro resto da vida. Então é muito diferente. Nós temos que ser firmes e não flexíveis no Evangelho, no que a palavra nos diz. E não nas nossas opiniões. Opiniões são conselhos, amém? Outra dica, nunca ser o caminho ao Senhor. O discipulador não é um atalho para o Pai, para a comunhão com o Pai. Entende? Então, nós não podemos ter as respostas prontas para o Pai. O nosso papel, como a gente já falou bastante, é ajudar o discípulo a ouvir o Pai. Ajudar o discípulo a ter comunhão com o Pai. Não dar as respostas que nós já recebemos na nossa vida. Porque há uma tendência muito grande de, à medida que a gente vai tendo experiências com o Senhor, o cara está falando e eu já estou pensando, eu já vi isso, eu sei para onde é que vai, eu sei o que tem que fazer, e etc. Pode vir aqui, mano. Eu sei o que tem que fazer. Então aí a gente tende ela tem um exemplo ali. A gente tende a querer apresentar a solução pronta. Mas o nosso papel não é apresentar a solução pronta. É ajudar o discípulo a desenvolver intimidade com o Pai, para que ele ouça do Pai. Senão a gente nós vamos virar uma muleta. E ele vai ficar o resto da vida dependendo da gente. E se eu morro? O que acontece com esse cara? Vai se afastar, porque ele depende de mim. Não, o nosso papel não é ser o caminho para Deus, é apontar o caminho. Amém? Transferindo aqui, né? Mas dentro disso tem algo que o Senhor tem falado muito comigo, né? E é com temor que eu venho aqui, porque eu vejo que tem um monte de gente muito mais velha do que eu, né? E que sem dúvida já viveu muito mais coisa. Mas é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, e quando o Dani estava falando sobre isso, eu quis repartir isso também, o Senhor me inquietou, então quero repartir com vocês, que é a importância da gente não ministrar no natural com essas vidas, né? E no decorrer desses anos, assim, cuidando da vida das meninas lá em casa, o Senhor me mostrou quantas vezes elas chegaram, abrindo situações, e é verdade, já vivi isso, aí Deus me falou isso, na minha boa intenção, né? Repartia algo que estava no meu coração, ou já levava ela para a palavra, é verdade, a palavra diz isso, isso e isso, assim, como se fosse um automático, como se fosse quase um manual de como ministrar, né? Claro que tudo que a gente precisa está aqui na palavra, e a gente nunca deve ministrar longe disso, não é isso que eu estou querendo dizer, mas da gente buscar no Senhor o sobrenatural dele em cada ministração, né? Então, de forma bem prática, já aconteceu algumas vezes de uma menina estar tendo problema com impureza sexual, né? E eu já sabia os versículos que eu tenho que ministrar com ela sobre isso, ter alguma experiência para repartir, ter algum vídeo para repartir, alguma coisa assim, né? E do Senhor me falar, não, Tchelle, ora primeiro, ouve o que eu tenho para ministrar com ela, e depois tu vai lá e ministra com ela. E vai fazer uns 2 anos que Deus me deu essa orientação muito clara em relação ao cuidado com as gurias, e eu tenho tentado seguir isso à risca, né? E de forma muito prática, eu não tenho me encontrado com nenhuma delas sem antes clamar para o Senhor, revelar qual é a vontade dEle para a vida delas, independente do quanto eu saiba ministrar aquele assunto. Não sei se vocês entenderam, né? Porque às vezes a gente
a gente conhece muito, né, sobre santidade, sobre jejum. Vamos ministrar sobre oração, vamos, eu tenho vários versículos aqui. Mas antes disso, o que Deus tem de forma sobrenatural para ministrar na vida daquela pessoa, né? E não o meu conhecimento, não a minha experiência em relação a esse assunto, né? E o Senhor estava me inquietando com isso, eu queria repartir esses últimos 2 anos. Eu tenho tentado buscar isso e tem sido uma bênção, assim, milhões de vezes eu precisei falar uma frase só. E aquilo transformou a vida da menina, não por mim, óbvio, mas porque era aquilo que Deus precisava falar com ela, né? Ao invés de eu ficar semanas ministrando um livreto, um assunto específico, né? Então, só para animar vocês a irem no sobrenatural de Deus e deixar o natural de lado, né? Amém. Amém. Muito bom. O vô Erasmo, que é um dos irmãos que foi usado por Deus lá para começar o discipulado ali em Porto Alegre, né, nossa congregação, ele, sabe qual é o maior conselho que ele dá quando alguém vem trazer algum assunto para ele? Ele tem uma frase que ele é conhecido por essa frase lá. Ele diz assim: vamos orar. Aí tu vai lá esperando que o vô Erasmo vai dizer alguma coisa. Não, ele vai me dar uma resposta. Sabe o que ele diz? Vamos orar. O vô Moisés diz que tudo começa e termina com a oração. Amém? Então é uma dependência realmente do sobrenatural. Amém? E aí nós não somos a fonte de soluções, né? E isso, de novo, tira mais um peso de ter todas as respostas. Cara, vamos orar. Eu tive, inclusive, um discípulo que disse: mas eu queria algo mais prático, sempre me diz, vamos orar. Eu, cara, a coisa mais prática que a gente pode fazer é buscar de Deus. Porque não é um método, é sobrenatural, é espiritual, amém? Uma outra dica que eu aprendi com o Rogério, que é um dos presbíteros lá de Porto Alegre, ele fala o seguinte: prestar atenção. Prestar atenção. Muitas vezes a gente está ouvindo a outra pessoa falar e já está o nosso cérebro maquinando na resposta, no que eu vou dizer, no conselho. E aí ele me ensinou uma coisa. E prestar atenção não é só algo natural, no sentido que tu tem que prestar atenção, mas é algo sobrenatural, porque aí o Rogério me disse: Dani, sempre quando eu ministro com alguém, o Espírito Santo vai fazer com que aquela pessoa fale algo que tem a ver com o cerne da questão. Aí eu parei assim. Aí ele disse para mim: por isso que eu presto bastante atenção. Aí eu... Tão prático, né? Mas algo o cara vai falar, e aí quando começa a abrir, está com uma dificuldade, está com uma situação, começa a abrir a vida, cara, Espírito Santo, o que é disso que ele está falando, que é o que tu quer revelar? Porque o Espírito Santo é mais interessado em trazer luz para aquela situação. Então, algo que vai ser exposto ali, ou o Espírito Santo vai fazer a pessoa falar, ou ele vai te dar essa palavra de conhecimento, de sabedoria, né? Mas, então, o prestar atenção. E a experiência, muitas vezes, nos atrapalha nisso, porque a gente, de novo, faz isso aí que a gente falou de querer trazer o conselho pronto, né? Então, outro ponto importante. Outra dica é a questão do aplicar os 4 pilares. Eu vou começar a acelerar mais aqui por causa do tempo. Aplicar os 4 pilares, né? Os 4 pilares: o arrependimento, o perdão, a confissão e a restituição. Isso aqui são 4 pilares que fazem um processo de cura na vida de alguém. Por que essa é uma dica importante? Porque a gente precisa aplicar os 4 e não deixar uma cura incompleta. Então, quando algo vem para a luz na vida do discípulo, a gente procura, cara, há um arrependimento genuíno? Houve um pedido de perdão para os envolvidos e para o Senhor, principalmente. Houve uma confissão genuína, né? Ele está trazendo isso para a luz, e há uma restituição. Isso fecha um processo de cura na vida do discípulo. Então, às vezes a gente ouve uma situação, ele confessou uma situação e a gente deixa por isso. Não, a gente precisa agora trabalhar aquela situação para que a cura seja completa. E às vezes esse processo demora. Às vezes tem que falar com gente que vai doer falar. Às vezes tem que se expor. Então esse processo às vezes é dolorido e a gente, claro, ama muito a vida da pessoa, mas o amor não pode fazer com que a gente barateie o evangelho. Eu sempre me lembro do jovem rico, né? Que o jovem rico veio e Jesus deu aquela paulada nele, mas antes dele dar aquela paulada, sabe o que diz ali? Diz assim, ó: e Jesus, o amando, disse. Jesus o amou e disse. Ele não baixou o padrão. Ele não baixou o padrão ali. Então nós também não podemos fazer isso. Nós não vamos baixar o padrão. Isso faz parte do amor. O amor não é passar a mão na cabeça de alguém. O amor é aplicar realmente a palavra. Amém? Sermos um intercessor, já falamos, né, na questão da oração. Investir tempo e atenção. Outro ponto que é essencial. E isso realmente é abrir mão do nosso comodismo, né, do nosso conforto muitas vezes. Mas nós somos os mais edificados. Então eu quero encorajar vocês a investirem tempo e atenção na vida dos discípulos. Amém? Conhecer o discípulo é uma outra dica importante. Se a gente ficar sempre naquele modelo do discipulado de van, a gente vai conhecer ele até um certo ponto.
Mas quando eu vou na casa dele e vejo ele servindo os pais dele, vejo como ele fala com os pais dele, quando eu levo ele para ir lá para casa, para dormir lá em casa, ou quando eu, sei lá, acompanho ele na faculdade um dia, quando a gente está nessas questões do dia a dia, isso é discipulado. Isso é discipulado. Eu sempre costumo dizer para os discípulos que o discipulado não é só quando a gente senta nós dois para um ficar falando e o outro ficar ouvindo. O discipulado é vem comigo carregar pedra. Isso é discipulado. Esse dia a gente fez isso. Eu fui com um discípulo, coitado, saiu cheio de bolha na mão ali, mas a gente foi abrir com uma pá o terreno de um irmão que precisava de ajuda. Cara, é discipulado. Porque ali tu vai vendo o coração, tu vai abrindo a vida, tu vai conversando. Então o discipulado são coisas do dia a dia. Não é apenas o sentar e ficar ouvindo, né? Mas vamos fazer junto essas coisas, amém? Então, para isso, a gente vai criando oportunidades. Cara, vem almoçar lá em casa, é discipulado. Vamos tomar café junto, é discipulado. Vem dormir lá em casa, nós vamos jogar um jogo. É discipulado ou não é? Pode ser, né? Ali nós vamos ver, ele vai ver como eu trato a Tiele, vai ver como eu trato o Davi, vai ver como eu cuido das coisas da casa, né? Vai ver eu errando com a Tiele e pedindo perdão para ela. Entende? Isso tudo faz parte do discipulado também. Então, isso eu estou querendo trazer esse ponto para desmistificar um pouco. Porque se o princípio é estar junto, cara, vamos estar junto. E aí a gente vai criando oportunidades para estarmos juntos. Então, às vezes, pode ser até jogar um jogo, ver um filme. O futebol é um ótimo lugar para o discipulado. Porque a carne, às vezes, né, tem uma facilidade de vir para fora, e aí tu vê algumas coisinhas, opa, né? O trânsito é outra forma. Pega carona com o discípulo também. Isso tudo vai ajudando no discipulado. Amém? Glória a Deus. Para finalizar aqui, 2 últimas dicas aí, né? Uma é a questão da amizade, da confiança. Ela é essencial, assim, se não ficar algo muito mecânico, né? Me lembro que quando eu comecei a cuidar do Fábio, o menino, eu lembro que ele foi lá em casa e a gente só comeu pizza e ficamos conversando. Não adianta eu querer ensinar para ele alguma coisa se ele ainda nem me respeita, nem admira, nem tem confiança, não tem amizade, né? Então pode ser que isso se conquiste rápido, pode ser que demore, que a gente fique um bom tempo juntos, comendo pizza, fazendo alguma coisa assim, conhecendo o dia a dia, até que começa a ver esse respeito mútuo também, e a gente começa a entrar com mais ensinos também, né? Então esse conquistar da amizade e confiança é essencial. E por último, por penúltimo, na verdade, atenção aos fundamentos. Atenção aos fundamentos. O arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Tem alguns fundamentos que eles são essenciais a gente ficar atento na vida dos discípulos. Às vezes é algum irmão que já estava na congregação faz tempo e que aí nós começamos a cuidar dessa vida e a gente às vezes não recorre aos fundamentos. Será que está bem claro a fé para esse irmão? Será que está bem claro o batismo para ele, o batismo no Espírito Santo? Então a gente conhece aí livreto 1, livreto de fundamentação, isso tudo é importante a gente estar atento. E aí um último ponto, para encerrar aqui, e para nós orarmos juntos, pedindo graça e misericórdia do Senhor para tudo isso, né? Tem me ajudado muito 3 tópicos que é importante nós sempre estarmos atentos na vida do discípulo. Não importa quando eu vou estar com ele, esses 3 tópicos eu sempre recorro, principalmente falando de jovens e adolescentes, que é a comunhão com Deus, a santidade e a frutificação. Então são 3 áreas que, cara, não importa se eu estive com ele há 2 semanas atrás, não importa se eu estive com ele semana passada, quando eu estiver junto de novo eu vou procurar sondar como é que está a comunhão com Deus, como é que está a vida de santidade e como é que está a frutificação, o servir, o proclamar o evangelho, essa vida de se dar também, de cuidar de vidas, porque são 3 áreas que elas são essenciais, são disciplinas espirituais básicas da vida do discípulo que nós vamos acompanhando, e não é porque o cara está há 10 anos dentro da igreja que isso é óbvio. Então nunca é óbvio conferir se o cara está lendo a palavra, comunhão. Nunca é óbvio se conferir se ele está tendo uma vida de oração. Isso falando da comunhão, né? Oração, palavra, jejum, a comunhão com os irmãos. Santidade. Nunca é óbvio conferir se a vida está na luz. Cara, está na luz alguma coisa? E normalmente o cara vai dizer, tem uma situação e tal. Daí, por que tu não procurou, né? Mas não custa também a gente ir e perguntar, como é que está? E a frutificação, está vivendo só para ti ou está vivendo para gerar frutos para o reino, né? Então, proclamação do evangelho, dons, que nós falamos bastante com os jovens ontem sobre isso. Então, para mim, essas 3 palavrinhas me ajudam a sempre um norte para a conversa, né? Então, eu começo assim, cara, como é que está a comunhão com o Senhor? Sabe por quê? Comunhão com o Senhor, santidade e frutificação, normalmente,
O cara ele está mal com o Senhor em alguma situação, cara, não estou ouvindo a voz de Deus, está difícil, aí tu pergunta, como é que tu está comendo com o Senhor? Está mal. Ponto. É ali, né? O cara não está desenvolvendo a comunhão com o Senhor, vai levar um monte de impactos na vida dele. Então são 3 áreas base assim da vida do discípulo que normalmente, 90% das situações que estão acontecendo é porque está faltando alguma das 3. Ou porque está faltando comunhão com o Senhor, ou porque está faltando santidade em alguma área da vida dele, e aí não falo só da santidade relacionada à impureza, né? Mas falo com relação a essa separação do mundo, a ser cada vez mais abandonar a nossa velha maneira de viver, ser conformado em mais de Cristo, e a frutificação, porque se a gente fica muito centrado para nós mesmos, o foco é sempre o problema, a dificuldade, a luta. Cara, foca para fora, para gerar frutos, gera vidas, e tu vai ver que muita coisa anda na vida do discípulo, né? Então essas 3 palavrinhas têm me ajudado muito, como sempre um norte de, independente do assunto, do momento, às vezes não dá para sempre perguntar as 3, mas eu dou um momento de perguntar, e aí, cara, como é que está a vida com o Senhor? Como é que está a vida com o Senhor? Como é que está a santidade, frutificação? Amém? Como eu comecei falando aqui, né, não era uma palavra propriamente dito, creio que o Senhor no começo trouxe uma carga mais profética aqui, depois viemos com algumas dicas muito práticas, mas eu creio que Deus ele é tão sábio, que não estava escrito, mas Ele levou a falar tudo aquilo no começo para vocês, para que essas dicas de forma alguma caíssem com peso. Por quê? Porque se for olhar a risca, eu não tenho como fazer um checklist aqui e dar um checkzinho em todas elas. Claro que não. Não temos como a gente fazer isso. A gente pode se preocupar com esses aspectos, ser diligente, ser zeloso, mas é o Espírito Santo quem vai fazer. Nós somos totalmente dependentes dele, e eu creio que é por isso que nós começamos falando sobre isso, e por isso que eu queria terminar falando sobre isso de novo, para que de forma alguma essas dicas, que são, na grande maioria, de coisas ou erradas que a gente fez, ou de cabeçadas na parede que a gente deu e foi aprendendo ao longo do tempo, e algumas estamos aprendendo, que eu quis humildemente repartir com vocês, posso mandar o material depois, mas que nós nunca esqueçamos que nós somos cooperadores do Espírito Santo, é Ele quem opera. Amém? Podemos nos colocar juntos e orarmos juntos?